A vida de Jesus Cristo. Sabemos através de relatos vindos dos evangelhos de Marcos, João e Mateus os acontecimentos e fatos que fizeram e marcaram sua vida. Com certeza, seu nascimento foi um dos fatos mais importantes da humanidade. Para religiosos e para não religiosos, digo porque seu nascimento foi o maior marco da civilização. Depois dele, começamos a marcar os dias e anos como antes e depois de Cristo. Seus ensinamentos e palavras influenciaram milhões de pessoas e culturas pelo mundo todo. Sua mensagem foi uma mensagem de caridade, compreensão e amor ao próximo. Na Bíblia, encontramos informações sobre seu nascimento e vida pública depois dos seus 30 anos de idade. Há também um pequeno relato sobre um acontecimento onde ele, aos 12 anos de idade, se perde de seus pais e acaba sendo encontrado 3 dias mais tarde, conversando com mestres da lei judaica daquele tempo. Fora esses acontecimentos, não encontramos mais nada sobre sua vida. O que Jesus fez, dos 12 aos 30 anos de idade, como ele agia, como eram seus dias sendo um cidadão em Nazaré. Isso tudo estava oculto para todos nós, até que surgiu uma freira alemã que jogou luz sobre esse assunto. Seu nome era Anna Catarina Emmerich, nascida em 8 de setembro de 1774. Foi uma freira agostiniana e mística. Nasceu em Flamschen, uma comunidade agrícola em Coesfeld, atual Alemanha. Desde a infância, sempre relatou que recebia várias visões sobre a vida de Jesus e até de profecias futuras sobre a Igreja. Passou grande parte da vida acamada e em seus escritos pessoais e através de relatos de seu ciclo pessoal, muitos afirmavam que ela possuía os estigmas de Cristo. Durante seus anos de cama, várias figuras conhecidas foram inspiradas a visitá-la. O poeta Clemens Brentano a entrevistou longamente e escreveu 2 livros com base nas anotações de suas visões. Em 1833, Brentano publicou a primeira edição de A Dolorosa Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo, de acordo com as meditações de Anna Catarina Emmerich. O livro tem uma riqueza de detalhes que impressiona até os mais céticos. O intuito principal do livro é meditar sobre o sofrimento de Jesus na cruz e sua morte dolorosa, mas nos conta também acontecimentos e fatos até então desconhecidos sobre a vida oculta de Jesus. Os acontecimentos a seguir são textos tirados do seu livro, A Fuga para o Egito. Vi um jovem resplandecente aproximar-se da cama de José e falar-lhe. José acendeu uma luz e, batendo à porta do quarto de Maria, pediu licença para entrar. Viu entrar e falar-lhe. Depois foi à estrebaria dos jumentos e a um quarto. Aprontou tudo para a viagem. Maria vestiu-se imediatamente para a fuga e foi à casa de sua mãe, Santana, anunciando-lhe a ordem de Deus. Ana abraçou a filha diversas vezes, chorando. Maria prostrou-se no chão, desfazendo-se em lágrimas. Ambas apertaram mais uma vez o menino Jesus de encontro ao coração. Ainda não era meia-noite, quando abandonaram a casa. Maria levava o menino Jesus em uma faixa diante de si. Vestia um manto largo que a envolvia, e ao menino via a Sagrada Família passar, ainda de noite, por alguns lugarejos e descansar, pela manhã, em um rancho. Só 3 vezes acharam durante a fuga uma estalagem para pernoitar. Nos outros dias, com os frequentes e penosos desvios, dormiam sempre em barrancos, cavernas e lugares desertos longe da estrada. Viajavam sempre à distância de 1 milha da estrada real, sofrendo falta de tudo. Tendo passado o território de Herodes e entrado num vasto deserto arenoso, não viram mais caminho nem sabiam a direção. Diante de si, viram serras inviáveis. A Sagrada Família estava muito angustiada. Ajoelharam-se pedindo a Deus socorro. Então vieram algumas feras enormes, que olharam para as serras, correram para a frente e voltaram para trás, como cães que querem conduzir alguém a certo caminho. A família sagrada seguiu finalmente as feras, atravessou a montanha e entrou numa região deserta e inóspita. Via cercada por uma quadrilha de salteadores, o chefe, com 5 ou 6 homens. A princípio estes se mostraram malévolos, mas à vista do menino Jesus, tocou um raio de graça ao coração do chefe, que proibiu a sua gente de fazer mal aos viajantes. Conduziu a Santa Família à sua cabana, na qual a mulher lhes ofereceu alimentos. Trouxe também uma gamela com água, para que Maria nela banhasse a Jesus. Nossa Senhora aconselhou-lhe que banhasse na mesma água o filho morfético. Esse menino estava cheio de lepra.
mas apenas mergulhado na água, caíram-lhe as crostas da enfermidade e tornou-se são e limpo. A mulher ficou fora de si de alegria. Tive uma visão, na qual conheci que o menino curado se tornou, mais tarde, o bom ladrão. Pela madrugada, a Sagrada Família continuou a viagem pelo deserto e, tendo perdido de novo o rumo, vieram animais rasteiros mostrar-lhe o caminho. Mais tarde, viam sempre brotar uma rosa de Jericó ao alcance da vista. No Egito, a Sagrada Família tomou o caminho de Heliópolis, cidade do Egito. Em frente às portas dessa cidade havia um grande ídolo, uma cabeça de touro sobre uma coluna, como pedestal. Sentaram-se os viajantes não longe dela, debaixo de uma árvore para descansar. Pouco tempo depois se deu um abalo da terra. O ídolo vacilou e caiu do pedestal. Houve grande alvoroço na cidade por causa disso. A Sagrada Família entrou pela cidade e foi morar sob um baixo alpendre. José construiu diante dessa morada uma sacada de madeira. Viu trabalhar muito em casa, como também em outros lugares, e via a Virgem Santíssima tecendo tapetes ou fazendo outros trabalhos. Moraram cerca de 1 ano e meio em Heliópolis. Tiveram, porém, de sofrer muitas perseguições, depois de terem caído ainda outros ídolos num templo vizinho. Pouco antes de deixar a cidade, teve a Santíssima Virgem, por um amigo, notícias da matança das crianças de Belém. Maria e José ficaram muito tristes. O menino Jesus, que já podia andar, chorou durante todo o dia. Por causa da perseguição e por falta de trabalho, saiu a Sagrada Família de Heliópolis e, indo ao interior do país, em direção a Mênfis, veio para Matareia, onde José executou muitos trabalhos de construção. Quando chegaram neste lugar, caiu outro ídolo de um pequeno templo e, mais tarde, todos os ídolos foram ao chão. Vi como o menino Jesus, pela primeira vez, buscou água da fonte para sua mãe. Maria estava rezando quando o menino Jesus, saindo furtivamente, foi ao poço com um odre para buscar água. Maria ficou muito comovida. Quando Jesus voltou, ela pediu-lhe de joelhos que não o fizesse mais, com medo de que caísse no poço. Jesus, porém, disse-lhe que teria muito cuidado e queria sempre ir buscar água quando ela precisasse. Ainda pequenino, Nosso Senhor prestava muitos serviços aos pais. Era muito atencioso e ajuizado, notava tudo. Ia também comprar pão no próximo bairro dos judeus, em troca dos trabalhos de Maria. Quando Jesus foi lá pela primeira vez, ele tinha 6 ou 7 anos, vestiu também pela primeira vez aquela túnica parda, tecida pela Virgem Santíssima e bordada embaixo com florões amarelos. No caminho lhe apareceram 2 anjos, que lhe anunciaram a morte de Herodes, o Grande. Vi que São José estava muito abatido uma noite. Não lhe pagaram o salário e, assim, não pôde trazer nada para casa, onde tanto precisavam. Cheio de angústia, ajoelhou-se no campo deserto, queixando a Deus sua mágoa. Na noite seguinte lhe apareceu um anjo, que lhe trouxe a ordem de partir do Egito e voltar à sua terra pela estrada real. Morando em Nazaré, vi a Sagrada Família, constituída pelas 3 pessoas, Jesus, Maria e José, desde o 10º até o 20º ano de Jesus, morar 2 vezes em casa alugada, com outras famílias. Do 20º ao 30º ano de Cristo, via morar sozinha numa casa. Havia na casa 3 quartos separados. O da Mãe de Deus era o mais espaçoso e agradável. E nesse se reuniam também os 3 membros da família para a oração. Fora disso, raramente os vi juntos. Durante a oração ficavam em pé, as mãos cruzadas sobre o peito. Pareciam rezar alto. Vi-os rezar muitas vezes de noite à luz do candeeiro. Todos dormiam separados nos respectivos quartos. Jesus passava a maior parte do tempo no seu quarto. José carpintejava no seu. Vi-o talhar varas e ripas, polir peças de madeira ou, de vez em quando, trazer uma viga. Jesus ajudava-o no trabalho. Maria ocupava-se muito com trabalhos de costura ou certa espécie de ponto de malha, com varinhas. Vi Jesus cada vez mais recolhido, entregue à meditação, à proporção que se lhe aproximava o tempo da vida pública. Até os 10 anos prestava aos pais todos os serviços que podia. Era também amável, serviçal e gentil para com todos na rua, e onde quer que se lhe oferecesse ocasião. Como menino,
Era modelo para todas as crianças de Nazaré. Amavam-no e receavam desagradar-lhe. Os pais dos companheiros, censurando os maus costumes e as faltas dos filhos, costumavam dizer-lhes: que dirá o filho de José se lhe contar isso? Como ficará triste? Às vezes se lhe queixavam dos filhos, na presença destes, pedindo: dize-lhe que não façam mais isso ou aquilo. E Jesus aceitava-o de maneira infantil, como brincadeira, rogando aos amigos carinhosamente que procedessem de tal ou tal modo. Rezava também com eles, pedindo ao Pai Celeste força para se corrigirem. Persuadia-os a confessarem sem demora as faltas e a pedirem perdão. Jesus tinha figura esbelta e delicada, rosto oval e alegre, a pele sadia, mas pálida, o cabelo liso, de um louro arruivado, repartido no alto da cabeça, pendia-lhe da testa, franca e alta sobre os ombros. Vestia uma túnica comprida, de cor parda acinzentada, inteiramente tecida, que lhe chegava até os pés. As mangas eram um pouco mais largas nas mãos. Dos 20 aos 30 anos de idade, depois de voltar de Jerusalém, viveu Jesus até a idade de 30 anos, com Maria e José em paz e recolhimento, na pequena casa de Nazaré. Nem a Escritura Sagrada, nem a tradição nos transmitem pormenores dessa época. O Evangelho diz apenas: e erais aos pais submisso. Também Ana Catarina. Emmerich conta pouco dessa fase da vida de Jesus. Ouçamos os fatos principais. Depois de Jesus ter voltado a Nazaré, vi preparar-se uma festa em casa de Ana, onde todos os moços e moças, parentes e amigos de Jesus, se reuniram. Nosso Senhor era a pessoa principal dessa festa, à qual estiveram presentes 33 meninos, todos futuros discípulos do Salvador. Ele os ensinou e falou-lhes uma belíssima parábola de núpcias, nas quais a água seria mudada em vinho, os convidados indiferentes em amigos fiéis. Depois falou de outras bodas, nas quais o vinho seria mudado em sangue e o pão em carne. E esta boda permaneceria com os convidados até o fim do mundo, como consolação e conforto, e como vínculo vivo de união. Disse também a Natanael, jovem parente seu: estarei presente às tuas bodas. Desde esse tempo, Jesus sempre foi como que o mestre dos companheiros. Sentava-se no meio contando ou ensinando, ou passeava com eles pelos campos. Aos 18 anos, começou a ajudar a José na profissão. Dos 20 aos 30 anos teve muito que sofrer por secretas intrigas dos judeus. Estes não conseguiam conviver com ele, dizendo, com inveja, que o filho do carpinteiro queria saber tudo melhor que os outros. Na época em que começou a vida pública, tornou-se cada vez mais solitário e meditativo. Quando Jesus se aproximava dos 30 anos, tornou-se José cada vez mais fraco. Vi Jesus e Maria mais vezes em companhia dele. Maria sentava-se ao lado do leito, de quando em quando. Quando José morreu, estava Maria sentada à cabeceira da cama, segurando-o nos braços. Jesus se achava em frente, junto ao peito do moribundo. Vi o quarto cheio de luz e de anjos. O corpo de José foi envolvido num largo pano branco, com as mãos postas abaixo do peito, deitado num caixão estreito e depositado numa bela gruta sepulcral perto de Nazaré, gruta a qual recebera como doação de um homem bom. Além de Jesus e Maria, foram poucos os que acompanharam o caixão. Vi-o, porém, acompanhado de anjos e rodeado de luz. O corpo de José foi levado mais tarde pelos cristãos para um sepulcro perto de Belém. Julgo ver, ainda hoje, seu corpo em estado incorrupto. José teve de morrer antes de Jesus, pois, sendo muito fraco e amoroso, não lhe teria sobrevivido à crucificação. Já sentira profundamente as perseguições que o Salvador teve de sofrer, dos 20 aos 30 anos, pelas repetidas maldades secretas dos judeus. Também Maria havia sofrido muito com essas perseguições. É incrível ver com que amor o jovem Jesus suportava as tribulações e intrigas dos judeus. Depois da morte de José, Jesus e Maria se mudaram para uma aldeia situada entre Cafarnaum e Betsaida, em que um homem chamado Levi ofereceu uma casa a Jesus. Maria de Cleofai, que, com o terceiro marido, vivia na casa de Ana, perto de Nazaré. Mudou-se para a casa de Maria, em Nazaré. Vi Jesus e Maria irem de Cafarnaum para lá, e creio que Maria ficou ali, pois havia acompanhado Jesus a Cafarnaum.
Entre os moços de Nazaré, Jesus já tinha muitos adeptos, mas sempre o abandonavam de novo. Andava com eles pelas regiões marginais do lago e também em Jerusalém pelas festas. A família de Lázaro em Betânia era também já conhecida de Jesus. Hannah Catarina Emmerich ainda nos conta muitas coisas a mais sobre a vida de Jesus, coisas simplesmente incríveis e interessantes. Vale muito a pena ler sobre suas visões. Emmerich foi beatificada em 3 de outubro de 2004, pelo Papa João Paulo II. No entanto, o Vaticano concentrou-se em sua própria piedade pessoal, e não nos escritos religiosos associados a Clemens Brentano. Se gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir o conteúdo e comentar sua opinião. Compartilhe também com seus amigos, isso ajuda muito na divulgação do canal. Muito obrigado e até a próxima.